participante, por favor. Bom, então, a gravação foi iniciada, está começando a reunião extraordinária do CMAS. Hoje é 4 de agosto de 2021, são 9 horas e 19 minutos, tá bom? Eu vou passar para o professor, vou projetar a pauta aqui para os senhores. Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Está aqui para realizar mais essa ação, está aqui também conosco a doutora Daniela, para a gente dar início à nossa reunião, né? O primeiro ponto, a leitura e aprovação da pauta. A gente combinou que a gente envia por e-mail, né? Para disponibilizar a ata da última reunião. Se alguém tem alguma observação, alguma coisa a acrescentar ou pedir retirada em relação à aprovação aprovação da pauta. Como a gente já discutiu no grupo, queria colocar em votação a aprovação da pauta em relação ao ordem do dia. Se alguém tem alguma pauta a acrescentar, ou se a gente aprova a pauta. Alguém contrário? Pois, então, a pauta está aprovada. O nosso primeiro ponto do dia é a comissão organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social. Sou eu. Se alguém fala que acho que Vanise pode falar um pouco sobre isso. Ela até me ligou esses dias para conversar sobre algumas questões da comissão organizadora, algumas questões de TI. Houve também uma pedido de prorrogação, não é isso, Vanise? Vanise? Está ouvindo? Estamos, agora estamos. Tá certo, aqui estava desligado o microfone. Bom dia a todos e todas. A gente fez uma reunião na última quarta-feira, a comissão se reuniu. Desculpa, reunião da comissão, né? Na verdade, foi dia 30, sexta-feira, né? A gente se reuniu e debateu, verificou a situação atual de como é que nós estamos com a realização da conferência e pontuamos algumas questões, né? Uma das questões foi em relação ao sistema operacional, para dar possibilidade da realização de forma virtual, e é uma demanda ainda que não está fechada, porque a gente precisa de uma definição de informática. Após a reunião, eu ainda entrei em contato com Bruno, que é o chefe de TI da Centas, porque, a priori, ele ficaria como sendo a pessoa de referência para dar esse suporte técnico. Ele ficou de verificar essa situação e nos dar um retorno, considerando que ele ia pegar o exemplo da conferência do plano diretor que foi realizado pela CEMURB, com o apoio da SMG e da SEMPLA. Eu falei também com a secretária adjunta da SEMPLA, Carol, que a gente já tinha falado, inclusive, com ela anteriormente, e a gente reforçou, e ela também ficou nessa predisposição também de nos auxiliar no que for possível. Porém, essa expertise dentro do município em relação à conferência no formato virtual, a priori, foi uma questão da CEMURB. São algumas pessoas, técnicos da CEMURB, que têm essa expertise a partir da experiência do plano diretor. Mas a gente, até o momento, a gente não obteve ainda um retorno efetivo. Então, a gente ainda não tem efetivamente como vai se dar esse sistema operacional virtual para a conferência. Então, fica aí o registro. Nos demais, a gente avançou quanto à definição das subcomissões para a realização da conferência. Quem estava presente, que compõe a comissão organizadora, já se propôs a compor algumas comissões, as subcomissões, mas é necessário ressaltar a importância e necessidade da participação dos demais membros desse colegiado, que não compõe a comissão organizadora, porém,
A conferência é uma demanda do conselho, né? Obviamente, a gente se divide, né, para facilitar e dar vazão às demandas que surgem para que seja realizado a conferência. No entanto, é necessário o envolvimento dos demais companheiros e companheiras no processo de realização, de organização e também de realização. Então, eu acredito que em breve, assim, a gente vai estar colocando, socializando para vocês as subcomissões, para que vocês também venham a somar conosco nas demandas que vão ser necessárias, certo? Então, assim, uma das demandas que fica, e aí a gente já pede a colaboração também do colegiado, a gente vamos ter eixos temáticos, né, durante a conferência, e cada eixo desse é necessário ter um facilitador, o facilitador tem o papel de discernir dentro de um pequeno grupo, né, que aí vai haver as inscrições, o grupo do eixo, falar um pouco sobre a temática, esclarecer, para que a partir desse esclarecimento sobre o eixo, sobre a temática do eixo, venham a sair as propostas da conferência. Então, é necessário também que a gente pense e indique, convide pessoas para ser esses facilitadores a partir de cada eixo. A gente já sabe que existe alguns companheiros aqui, companheiras que já se colocaram para ser facilitadores, mas a gente ainda não tem a plenitude das demais, de todos os eixos, certo? Um dos eixos que a gente não conseguiu definir dentro do grupo que ficaria conosco foi o eixo de relatoria, e é uma demanda que eu acredito que a Auriceia ia ser contactada para que visse a possibilidade da assessoria técnica das Centas ser responsável por essa relatoria, considerando que a gente está envolvida na organização, e ainda assim, dentre os colaboradores da comissão não foi possível definir. A Auriceia já se colocou, quer falar sobre o assunto, então a gente abre para ela, porque ela já esclarece sobre isso. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Auriceia. Facilitadora. Bom dia, Auriceia. De um dos eixos. Então, eu posso ver mais algum servidor das Centas que possa atuar na relatoria, mas eu gostaria muito de ficar como facilitadora de um dos eixos, porque foi uma coisa que eu não consegui participar das últimas conferências, foi do processo de discussão, justamente por estar na organização, tá certo? Eu posso ver aqui nos departamentos alguns nomes para ficar na relatoria, tá certo, Ivanise? Aí você só me lembra se precisam de vários nomes, porque eu sei que cada facilitador, dentro de cada eixo, ele vai ter o relator daquele eixo, né? E aí seria a relatoria da plenária mesmo, da conferência como um todo, não é isso? Eu acho que precisa de pelo menos umas 2 pessoas. A princípio, a relatoria no todo, mas é necessário que em cada subgrupo, né, tenha também um relator que repasse depois para a relatoria geral, para compor. Eu acredito que é nesse formato mesmo, Marcelo. E é perfeito, assim, se você conseguir esses nomes, perfeito. A gente, na comissão, lembramos que você já tem se colocado para ser facilitadora, falta realmente definir qual seria o eixo, tá? E aí, se tiver mais algum companheiro ou companheira que queira também, a gente vai já, entre nós, né, a gente já define e vê quais os eixos que não tem ainda indicação do facilitador, para a gente correr atrás. Pronto. Vanilson, pode falar, Luciano. Não, estou dizendo, vou fazer os convites aqui, depois eu passo os nomes. Perfeito. Para a conferência magna, a gente também precisaria de uma pessoa, né? O Vanilson fez a indicação de um nome que, no momento, me fugiu a lembrança, quem puder me ajudar. Ela já foi secretária nacional, eu acredito, de assistência social. Bom dia, é a Márcia Lopes.
Aí a gente está trazendo, né, isso, Vanilson, para a plenária, para ver se o nome é aprovado, para que a gente possa ver a habilidade dela, né, a possibilidade de participação, é isso? Isso. Tem alguém que queira alguma observação sobre a indicação da palestrante para a palestra magna, ou teria um outro nome para a gente ver a viabilidade e possibilidade de participação? Ou todos aprovam? A gente entende o silêncio como aprovação, Saulo? Pronto, então, considerando o silêncio, a gente vai tomar como aprovado o nome da indicação do Vanilson, e aí Vanilson tinha o contato, né, e fará, então, a articulação para a definição dela enquanto palestrante. Um outro ponto também de debate foi a questão da data de realização da conferência, que a princípio tinha sido definida para ser dia 24, 25 e 26, em um turno, né? A gente estava para definir que seria no horário da manhã, nesses 3 dias, mas a gente avaliou que está muito apertado o tempo, considerando a condição que nós ainda estamos de organização. E aí, Vanilson, também por compor a comissão organizadora junto ao SES estadual, fez um contato inicial e a gente apresentou uma possibilidade de adiamento de pelo menos mais uma semana para a realização da conferência, considerando que o Estado disse que a gente teria até o dia 15 de setembro para fazer a entrega do relatório final. Diante disso, aí a comissão vem sugerir e pedir homologação da sugestão da data de realização da conferência para os dias 1, 2 e 3 de setembro. Tem alguém contrário a essa data? O que vocês acham? Alguma dúvida? Então, ficou aprovado a deliberação para o adiamento por dias 1, 2 e 3 de setembro, não é isso? E eu vou facilitar um dos grupos e vou procurar meninas para serem relatórios. Pelo turno da manhã, eu entendi isso, ou vai ser É conteúdo isso mesmo. sempre pela manhã, é isso? Os 3 dias? Os 3 dias, exatamente. Porque como é online, é diferente, né? Ok. Pronto, então teve 3 encaminhamentos, na realidade, esse da data, a Auricéia nessa articulação, ela enquanto já facilitadora de eixo, e vê a disponibilidade da junta a Centas, e também a conferentista principal, o nome que foi colocado por Vanilson. Isso, exatamente. Quem vai fazer o contato? O Márcia? Sim. Vanilson, inicialmente, eu acredito. Ou ele vai repassar para o presidente do conselho, não sei. Mas Vanilson, a princípio, já tem o contato. Se tiver o contato, eu faço o contato em nome do conselho. Pronto. Peço que o gabinete quem disse aqui que tinha. Contato de forma oficial. Ok. Vanilson, então, tem um contato, viu, Saulo? Obrigado, Vanilson. Pronto. E aí, assim, a gente está nessa situação, eu até pediria a Saulo, que está na Centros, para ver, está mais junto de Bruno, para ver como é que está a situação em relação à parte de informática. E, se possível, Sala, a gente tem uma reunião da comissão amanhã, não é isso? A gente tem uma reunião amanhã de manhã da comissão, às 9 horas. Talvez fosse importante a presença dele na reunião, já para nos repassar. Ele está de férias, Ivanise, mas eu até tive... Pediu, eu chamei ele aqui, ele está de férias. Aí, mas eu vou ver com ele, para mesmo ele poder participar, pelo menos para tratar sobre o ponto dele, mesmo estando de férias. Tá. A gente precisa saber qual a possibilidade dele efetivamente coordenar, né? Até porque, assim, a preocupação nossa é tempo, que a gente não tem. E a gente precisa, para externar convite, um monte de coisa, a gente precisa da definição também do formato virtual, né?
Tá? Você, enquanto gabinete também, Saulo, teria condições de ver junto à CEMUB ou a própria Carol da Sempla, que ficou de fazer esse contato com essa equipe que já teve a experiência junto ao plano diretor? Era bom a gente marcar uma reunião. Vamos tentar uma reunião para, se possível, sexta pela manhã presencial aqui na Sentas. O que você acha? Porque aí eu convidaria a Carol da Sempla e convidaria o pessoal da CEMURB, que teve experiência com o plano diretor. Pode ser. Se eles puderem também, não sei, amanhã de forma virtual, a gente já adianta. Porque o que eu acho que o quanto a gente amanhã às 9, né? Eu vou tentar que eles participem amanhã às 9. De forma virtual, porque já agiliza um pouco. E aí, assim, só socializando novamente, para quem não teve, caso a gente tenha alguma dificuldade dentro do município, a gente tem uma pessoa das setas, que foi aqui, eu entrei em contato anteriormente, que também se prontificou, caso a gente tenha necessidade, também de nos auxiliar, pelo menos em termos de orientação. Mas eu acredito que a gente vai tentar, pelo menos inicialmente dentro do município, na ausência, na impossibilidade, a gente busca apoio externo, tá? Bem, eu pediria aos demais membros que participam da comissão, se tiver mais alguma... Ivanise, deixa eu só colocar aqui, justificar a ausência da nossa secretária executiva, Jeane. Ela passou um pouco mal, não está bem e não vai conseguir acompanhar a reunião hoje, viu? Só para justificar a ausência dela, tá bom? Tá bom. Bem, eu pediria, então, assim, quem estava na reunião da comissão, que queira complementar a minha fala, senão eu acredito que o que eu estou recordando é isso. Próximo ponto de pauta, Comissão de Normas e Legislação e de Financiamento e Orçamento, emenda parlamentar, o CIAD, LBV, Irmão do Caminho, APARNE, planos de trabalho do CIAD, alteração na reprogramação dos saldos do plano de trabalho, convida acolhimento para o exercício de 2021. Comissão de Normas. Corrigindo que estava acompanhando. Fechou. Oi, Saulo, bom dia. Bom dia, Ana Lídia. Então, Saulo, eu também sou uma das componentes da Comissão de Normas e Orçamento, e aí, assim, eu acredito que a pauta que estavam querendo colocar para debater hoje era justamente sobre a questão da reprogramação dos recursos, né? Porque a gente avaliou o plano de trabalho, aquela questão dos recursos para o Covid, né? E aí a gente resolveu reprovar o plano de trabalho e a gente elaborou um parecer técnico colocando o que a gente queria que alterasse, por exemplo. Então, assim, lá no grupo, ontem eu terminei de socializar, né? Cada um deu uma contribuição nesse parecer para a gente analisar o porquê dessa reprovação, e aí eu posso estar socializando. Agora, eu teria que colocar aqui para espelhar ou passar para Davi me auxiliar, para eu ler o parecer para vocês e vocês ficarem cientes do que a comissão... Eu posso mandar para Davi aqui no privado? Davi? Só estou aqui acompanhando. Pode mandar para Davi, Ana? Tá.
Eu vou Mas mandar para ele. eu acho que a gente precisa de um tempo maior de ler de forma mais tranquila para o parecer da comissão, para a gente poder votar ou não e deliberar sobre isso. Certo, combinado. Mas aí, então vamos botar aqui na plenária o que acham. Se a gente espelha logo aqui para vocês terem noção do que foi que a gente debateu para chegar a essa conclusão, e a posteriori eu colocaria lá no grupo para vocês, na próxima plenária, definir se aprova ou não o que a comissão definiu. Eu ia dizer isso, é porque eu não tinha concluído ainda. Mas eu ia dizer desculpe. Que a gente coloca aqui agora para apreciação da plenária, se a gente vota agora, se faz o acompanhamento agora, ou vê com mais calma e aprova na próxima reunião. Eu, particularmente, acho uma questão, já fazendo a defesa de que para a gente deliberar na próxima reunião, porque é um documento sério e tem algumas mudanças significativas, e para a gente se apropriar melhor e votar na próxima reunião. Mas o plenário é soberano e vai ser decidido aqui de forma democrática. Então, pessoal, a gente pode votar. Quem acha que a gente pode espelhar, ler e deliberar aqui, agora, ou se a gente envia o documento para todos os conselheiros analisarem e votar na próxima semana. Na próxima reunião, desculpe. Ivanise, quer falar? Saulo, eu acho assim que o espelhamento, eu acho que não teríamos perdas, porque assim, a princípio essa plenária não foi sugerida justamente para isso, e assim, eu fico muito preocupada, porque assim, a gente está com muitas demandas, e tem a conferência e tudo, então, para marcar mais uma reunião para discutir o mesmo assunto, eu acho que a gente poderia espelhar, e se realmente houver dúvidas ou questionamento não for o suficiente, sim, aí a gente pode avançar e pedir um outro momento de avaliação. Mas eu acho que a gente está aqui hoje para isso, pelo menos foi o que eu tinha entendido. Pronto, Davi. Alguém mais quer falar sobre isso? Alguém mais quer falar sobre isso? Alguém quer se manifestar em relação a isso? Vanessa colocou uma questão aí que realmente faz sentido. Eu quero colocar uma questão. Pois não, fica à vontade, Vanessa. Então, tendo em vista que tem alguns aluguéis sociais das famílias, inclusive a Meire, que está aqui, vence agora dia 10 de agosto, e outras no dia 14, e mais alguns em setembro, outubro e novembro, seria importante a gente discutir, até para conhecer o parecer da comissão, já que foi deliberado na última reunião, que a gente usaria essa extraordinária para esses fins, né? Então, a gente sugere que a gente leia o parecer e faça a discussão aqui, já estamos aqui, né? Tem muito tempo. Então, pessoal, como houve aqui manifestação positiva em relação a isso, da maioria, vamos colocar aqui o parecer para a gente ler aqui. Aí a gente vai destacar qualquer coisa. Vamos lá. Comissão de Normas e Legislação e Financiamento e Orçamento. As comissões de normas e legislação de financiamento e orçamento analisaram aos seguintes documentos. Ponto 1. Alteração do plano de trabalho da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas APAAN, termo de fomento número 032/2021, emenda parlamentar do senador Stevenson Valentim, em razão da substituição do serviço de coordenação para serviço de profissionais de limpeza, encaminhada através do ofício número 1568/2021, Centas. Ponto 2. Plano de trabalho do Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, encaminhado através do ofício número 1620/2021, Centas, referente a uma emenda parlamentar do senador Stevenson Valentim, no valor de R$50 mil, com finalidade de custeio, com período de execução de setembro de 2021 a setembro de 2020. Ou era 2022, gente? Fiquei confuso agora nesse ponto 2, só nessa questão de data.
Ponto 3, alteração do plano de trabalho do Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, encaminhado através do ofício número 1621/2021 Centas, referente ao plano de aplicação. Ponto 4, programações de emendas parlamentares do senador Stevenson Valentim, número 24/08/10/22/021/00006, no valor de R$100 mil com a finalidade de investimento, sendo o valor dividido entre as entidades Centro Espírita Irmão dos Caminhos e Legião da Boa Vontade, no valor de R$50 mil para cada. Diante do exposto, observou-se a recusa da Legião da Boa Vontade, que declinou sobre o recebimento do valor a ser destinado para outra entidade. Assim sendo, as comissões reprovam a programação para a referida entidade. Ademais, não sendo identificada qualquer outra divergência, a comissão emite parecer favorável às matérias acima referenciadas. Natal, 2 de agosto de 2021. Leiliane Araújo de Lima, Carmosita Nóbrega Bezerra, Maria Cristina Medeiros, José Vanilson Torres da Silva, Cíntia Valéria Ares, Wesley de Lima Caetano, Ana Lígia Alcindo, Neurivânia da Silva. Comissão de Normas. Só tem essa ressalva mesmo que você observou, licença, bom dia, em relação ao período de execução do plano de trabalho do CIAD, é setembro de 2022, tem que fazer só essa correção mesmo. Ah, tá certo, realmente eu pensei que era isso mesmo. Lá em setembro de 2021 a setembro de 2022, não é isso? Isso, show, isso. Beleza. Alguém quer se manifestar sobre o parecer da comissão? Alguém da comissão quer fazer defesa de algum ponto? Quer colocar alguma coisa? Então a gente pode voltar ao parecer. Ivanise. É só um esclarecimento. Então, resumidamente, pelo que eu entendi, o não deferimento foi apenas no caso da LPV, que já realmente fez a recusa do investimento, né? Isso? No mais, tudo ok. É isso? Só a título de esclarecimento. Ivanise, não entendi. Acho que ficou ruim o áudio. Você pode repetir, por favor? Só para esclarecimento, de forma bem resumida, a negativa, no caso, o indeferimento, foi a partir da recusa da própria entidade em relação ao recebimento do recurso de emenda. No mais, tudo ok, não é isso? Sim, então a entidade não quer receber. Isso, aí eu vou ver. Ah, tá. Entendi. Ela se recusou e automaticamente a comissão deferiu. Aí, R$50 mil, que era da emenda parlamentar, ela ficou sem destino agora, não é isso? Ele comunicar, no caso, só ao parlamentar, para que ele destine para uma outra. É isso? Então, vamos voltar ao parecer. Né? Alguém contrário ao parecer, se manifeste. Não havendo, aprovado por unanimidade. Um instante que eu vou projetar o segundo parecer. Só um instante. Pode ler, Davi? Posso. Pronto, Davi vai ler aqui o outro parecer. Parecer técnico da Comissão de Normas, Legislações, Financiamento e Orçamento. Número 1. Considerando a Portaria 69, de 14 de maio de 2020, que orienta o uso dos recursos da Portaria 369 para acolhimento para a população em situação de rua e imigrantes. 2. Considerando que o recurso emergencial de que trata esta Portaria número 369, de 29 de abril de 2020, tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta da rede do Sistema Único de Assistência Social no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da Covid-19 do novo coronavírus.
3. Considerando a portaria 378, de 7 de maio de 2020, que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. 4. Considerando a portaria MC número 605, de 5 de fevereiro de 2021, parágrafo 2º, os saldos de recursos que trata esta portaria poderão ser reprogramados para incremento temporário das ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica ou especial, em despesas necessárias ao enfrentamento do Covid-19, conforme disciplinado na portaria 378, de 7 de maio de 2020. 5. Considerando que a pandemia da Covid-19 ainda está em curso com variantes e o município de Natal só dispõe de um abrigo 24 horas com 50 vagas e por ter uma fila de espera de acesso ao abrigo de cerca de 70 pessoas por uma vaga em situação de rua. 6. Considerando que estão finalizando os aluguéis sociais que atendem a cerca de 53 famílias em situação de rua, sendo o seguinte amoldamento. Nos dias 10 e 16 do mês de agosto de 2021, finalizam para 4 famílias. No mês de setembro de 2021, para 12 famílias. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, finalizam para 37 famílias. Solicitamos recursos a serem destinados a atender essa demanda das famílias em situação de rua. 7. Considerando que os materiais de consumo para garantir o funcionamento dos serviços socioassistenciais sejam disponibilizados por meio de kits de alimentos, materiais de higiene pessoal e limpeza em prol das famílias dos aluguéis sociais. 8. Considerando a vulnerabilidade das famílias em situação de aluguéis sociais para além dos benefícios de segurança de moradia, aluguéis sociais, alimentar, kits de alimentação e saúde, materiais de higiene pessoal e limpeza, o acompanhamento psicossocial. Recomenda-se que parte do recurso da reprogramação seja utilizado em ações socioassistenciais voltadas diretamente para os usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, como idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, e demais usuárias e usuários atendidos no âmbito da proteção social básica e especial, tendo em vista que a pandemia aguçou as expressões da questão social e esses públicos precisam de proteção social. Recomenda-se que parte do recurso seja utilizado para aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteínas para pessoas idosas e com deficiência acolhidas no serviço de acolhimento institucional e em atendimento no serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme preconiza a portaria 369, de 29 de abril de 2020, no artigo 2º, inciso 1b. Recomenda-se que parte dos recursos sejam utilizados em ações que promovam o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial do município, como recomendado pela portaria número 378, de 7 de maio de 2020, como ampliação do público beneficiário do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Recomenda-se que parte do recurso seja utilizado para aquisição de benefícios eventuais com o intuito de ampliar a oferta desses benefícios para as famílias acompanhadas nos serviços socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial, estando assim em consonância com o que prevê a portaria 605, de 5 de fevereiro de 2021, no artigo 12, parágrafo 2º. Recomenda-se que o recurso reprogramado seja destinado às pessoas em situação de rua que necessitam do aluguel social para sobrevivência, e esse já está em processo de finalização, o que compromete os mínimos sociais garantidos a esse público. Parecer, portanto, acho que as comissões, né? Só corrigir aqui, portanto, as comissões decidem reprovar o plano de trabalho apresentado e sugere que seja feito um novo documento para embasar as alterações colocadas acima e aprovação a posteriori. Pronto, esse é o parecer técnico. Passo a palavra para os senhores. Alguém da comissão que participou quer comentar?
a questão do parecer? Eu quero comentar. Pois não, Vanilson. Então, houve uma ampla discussão, né, e a gente chegou a esse consenso, tendo em vista que essas famílias estão prestes a voltar para as ruas, né, e a lei de benefícios eventuais, não sei se já foi enviado para a Câmara, mas mesmo que tenha sido enviado, não daria tempo de... Já foi? Já. Pronto, mas mesmo mesmo sendo enviada, não daria tempo de acolher essa demanda. Por isso que a gente concorda com o parecer e pede a aprovação do parecer. Doutora Daniela. Bom dia a todos. Eu estou aqui falando pelo celular, que tem uma queda de... Oi? Aqui na promotoria, então a imagem pode estar meio, assim, ruim falar pelo Ministério Público, eu estou como convidada, realmente, né, só para expor essa problemática dos moradores em situação de rua, esses aluguéis que realmente, conforme o parecer, estão em vias de terminar os contratos agora em agosto, né? E realmente todo esse processo de aprovação da lei, ela dificulta, é um processo que tem o seu tempo e que as centas precisam de uma verba, né? Caso não consiga essa aprovação em tempo hábil, para que essas famílias fiquem resguardadas, né? De alguma forma de abrigamento. Então, a preocupação da promotoria realmente é que as centas tenham verba suficiente, tanto para poder verificar os meios em que podem essas famílias serem abrigadas, como também elas terem um apoio alimentar e um apoio em relação a materiais e que possam ter subsídio. Tem esse aspecto também de uma fila de espera, né, para o ingresso no albergue 24 horas, de pessoas que têm interesse, mas não têm vaga. Então, a gente reconhece que existe uma deficiência de serviços na nossa cidade e que essa verba pode ajudar as centas em minimizar essas problemáticas no período de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, a promotoria, ela destaca isso, apesar que realmente, os moradores estão sendo vacinados, a promotoria está acompanhando isso, mas a vacinação, ela não garante uma cobertura no sentido de 100%, né? E tem um aspecto realmente das variantes, que a gente não sabe como o nosso município está sujeito às variantes decorrentes da Covid-19. Então, nós estamos vivendo todo esse processo de vacinação, a preocupação de vacinar as pessoas, não só em situação de rua, como também o público vulnerável, e que a preocupação é que uma reprogramação de uma verba, sem ter uma previsão em relação a isso, possa dificultar que as setas implemente essa política assistencial em relação à população em situação de rua. Então, a promotoria está pedindo a palavra para reforçar essa preocupação que está sendo apresentada pelo Conselho de Assistência Social. Seriam só essas minhas palavras. Que a promotoria está acompanhando todo esse processo. Obrigada. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Certo. É o seguinte, a gente, como vocês devem ter visto, né, o prefeito já encaminhou a... Oi. O único problema é que aí está um barulho muito grande, às vezes a gente não consegue ouvir vocês direito. Pelo menos para mim. É verdade. Eu vou tentar. Vocês dizem se estão me ouvindo. O prefeito já encaminhou à Câmara a lei de benefícios eventuais. E nós já temos no município o orçamento de benefícios eventuais. Então, isso independe de recurso reprogramado, certo? Até porque
Os recursos da portaria 369, eles não têm a finalidade de trazer a execução ordinária dos benefícios eventuais, que é de responsabilidade do município por meio dos recursos de fonte municipal, que é a fonte 100 mil. Então, assim, o aluguel social, ele entra no orçamento desse ano e para o ano que vem, dentro do orçamento de benefícios eventuais, como qualquer um outro benefício que a gente já executa, ele apenas vai ser regulamentado, certo? Então, assim, não tem nenhum impedimento para que a gente execute o aluguel social uma vez a lei tendo sido aprovada, não. Vanilson pediu para usar a palavra, está escrito. Isso, Saulo. Auricé, a gente compreende isso aí, mas assim, em 2020, os recursos para acolhimento Covid não foram usados, mesmo tendo necessidade. E aí, a gente sabe que você está afirmando que não pode usar para aluguéis sociais, mas pode usar para acolhimento. Então, a gente solicita parte desse recurso, sim, para que, até que saia os benefícios eventuais, essas famílias que vão saindo dos aluguéis sociais não voltem para as ruas e possam estar em algum acolhimento proporcionado pelo município com esses recursos, até porque esses recursos têm essa finalidade, né? E aí a gente viu que a Centas quer reprogramar para material permanente, material de consumo e pagamento, né? Que foge um pouco da finalidade do recurso. Então, assim, há uma demanda, né? Há uma demanda e há o recurso. Então, a gente avalia, né, enquanto controle social, que sim, pode ser usado parte desse recurso para atender essa demanda até que saia os aluguéis sociais, através de benefícios eventuais, porque não sai de uma hora para outra, vai ter todo um processo, vai ter que, inclusive, passar aqui pelo Conselho, essa questão da lei de benefícios eventuais. Então, a gente solicita aos conselheiros e conselheiras a sensibilidade nessa pauta para que a gente possa aprovar e possa fazer com que essas famílias não voltem para as ruas, aumentando ainda mais esse contingente que já é gigantesco. A questão, Ivano, só a réplica, é que eu não posso pegar recurso da 369 para pagar aluguel social. A outra questão é que esses recursos já estão empenhados, sim, em outras demandas, em outras necessidades, como a alimentação dos usuários que estão nos acolhimentos. E a outra, como você sabe, a gente implantou o acolhimento 24 horas que não existia durante a pandemia. Então, tudo isso que é discricionário da gestão tem sido feito, né? E não há nenhum impedimento para a aprovação da lei. O que precisa-se é que critérios sejam analisados posteriormente pelo Conselho, por meio de resoluções, e vai ser aprovado, sim, provavelmente em tempo hábil, no tempo mais breve possível, a questão do aluguel. Ivanilson, está escrita. Ivanilson. Vanilson, na realidade, é só para um esclarecimento, porque, assim, para a gente, o parecer fica muito claro em relação às demandas, no qual a gente acha extremamente pertinente, até mesmo ouvindo essa observação em relação ao aluguel social também, que a gente compreende. No entanto, para a gente que não teve acesso à proposta de reprogramação, não ficou muito claro, pelo menos para mim, o que estava sendo pedido na reprogramação. Acho que o Vanilson comentou um pouco, mas se a comissão pudesse esclarecer melhor o que tinha sido pedido que foi negado, porque a proposta, as recomendações, a gente acha pertinente, mas eu gostaria de saber. A doutora Daniele também pediu e levantou a mão. Pergunta para a Centas esclarecer quais são essas despesas de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil que está sendo pedido para mudar de serviço de terceiros para vencimentos. E também quando a gente fala de abrigamento, não seria aluguel social, seria tipos de abrigamento, né, que podem ser feitos com essas verbas para que as pessoas não sejam colocadas na rua. Não é dar um valor para aluguel, porque não tem a lei ainda prevendo. Seria para abrigamentos.
e que acabando esses aluguéis e a lei não sendo executada, sendo aprovada e tendo um período de implementação, essas pessoas têm contrato, elas são postas na rua. Então, e não tem vaga no albergue 24 horas. Só tem um quarto para uma família que já tem uma família lá. Então, precisa ter as centas de dispor de verba para fazer esse abrigamento. Não quer dizer que seja aluguel, não. São abrigamentos. Os abrigamentos, eles precisam ser feitos, como nessa roupagem que vocês pensam, por meio de contratos, por meio de formalizações de termos de fomento, e não há tempo hábil também para usar esse recurso ainda esse ano para abrir um processo para fazer esse tipo de contratação. E mesmo assim, esse recurso daria para fazer essa contratação por quantos meses? Já que a gente não tem mais recebido nenhum tipo de recurso Covid para acolhimento. Então, os meses que forem conseguidos é melhor do que as pessoas estarem na rua até a lei ser aprovada, né? Mas o município se comprometeu que vai, sim, instituir o aluguel social. Eu acho que a gente não pode trabalhar com a previsão daquilo que o município já se comprometeu e vai realizar. E a outra questão dos vencimentos e vantagens são as gratificações por expediente extraordinário das pessoas que estão trabalhando em regime de plantão nos acolhimentos e os coordenadores desses acolhimentos. Tudo isso foi previsto desde o ano passado, quando a gente precisou montar os acolhimentos provisórios e precisou contar com uma maior equipe de profissionais trabalhando em regime de plantão. Então, isso tudo só até dezembro, né? Porque a gente precisa ainda pensar como vai ficar o orçamento da assistência para o ano de 2022. Desculpa, eu tive um problema aqui no celular. Você se importaria de repetir essa parte? Desculpe. Os vencimentos e vantagens são gratificações por expediente extraordinário dos profissionais que trabalham em regime de escala, que nós precisamos aumentar essa quantidade desses profissionais depois que a gente abriu a unidade de acolhimento para adultos. Então, a gente tem os coordenadores e a gente tem as gratificações por expediente extraordinário das equipes que trabalham em regime de plantão. E aí vocês precisam dessa verba até o final do ano, porque não estava no orçamento desse ano. Sim, não estava. Tudo que a gente conseguiu para montar a unidade 4, né, em regime 24 horas, a gente precisou montar toda uma estrutura de equipe, de cuidadores e de equipe técnica para passar a atuar, em vez de 6 horas por dia, atuar em regime de escala. E tudo isso teve que ser feito uma reorganização do orçamento para fazer... para garantir essas gratificações, que são direito deles, né? E vocês não têm verba prevista para essa despesa? Tem que contar com essa despesa da Covid? A gente teria verba prevista para essa despesa se o governo federal tivesse depositando as parcelas dos pisos fixos do serviço da assistência social, que não tem acontecido desde o ano passado. A gente não recebeu nenhuma parcela do ano de 2020 e 2021 para alta complexidade. A conta está zerada. Por isso que a gente precisa utilizar esse recurso. E essa quantidade nesse montante de 150 mil? Sim, exatamente, porque essa é a previsão para todos os profissionais até o mês de dezembro. No orçamento do próximo ano, vocês já estão colocando isso para não faltar no próximo ano? O orçamento do próximo ano vai ter que ser visto, ainda está sendo analisado com o financeiro, a secretária de administração e com a SEMAD, pensando estratégias de como recompor o orçamento da assistência após a perda de 59% dos recursos federais. Então, isso é uma questão que a gestão municipal está analisando para ver quais as medidas que serão tomadas. Se serviços serão fechados ou se o município terá condições de manter os serviços funcionando mesmo sem receber o piso fixo. Certo. Essa informação, inclusive, em relação a não encaminhamento de verba federal, já foi informado ao Ministério Público Federal, porque a União precisa ser acionada em relação a isso. A União já foi informada, já foi acionada pela Federação dos Municípios e, inclusive, a assessoria técnica preparou um dossiê que a Procuradoria do Município vai entrar com uma ação.
Porque quando a gente decide executar um serviço no município, a gente assina um termo de aceite, onde o governo federal se compromete a repassar um piso chamado piso fixo. E esse piso fixo, pela descentralização das políticas, né, que é pensada desde a Constituição, ele não poderia ser modificado. E ele foi reduzido em 59% sem ter nenhum novo pacto firmado com esses municípios. Então, os municípios não foram consultados. Apenas emitiu-se uma portaria reduzindo o piso fixo e o município que já implantou aquele serviço teve que continuar. Alguns municípios decidiram por fechar, né? No Rio Grande do Sul teve vários CRAs, várias unidades que foram fechadas, e alguns municípios mantiveram esses serviços abertos, mas sem receber mais esse piso fixo do governo federal. Então, vocês já encaminharam. Eu até sugiro também encaminhar para o MPF, porque eles fazem o controle em relação à União, né? Fora essa atitude em relação à Procuradoria, que é bem importante, realmente, para buscar essa implementação, para o problema não existir e a gente correr até o risco da unidade 24 horas deixar de ser 24 horas. Já fiquei até preocupada com isso. Obrigada. Vanilson está escrito. Isso, então, Ivanise, a Centas está pedindo para reprogramar os recursos ou alterar para passar a ser material permanente, material de consumo no valor de R$ 1.312.808, investimentos e vantagens para pessoal civil. Eu queria fazer aqui um apelo e uma reflexão, que assim, os recursos Covid, todas as portarias que vieram para o município de Natal, na assistência social, somaram cerca de 10 milhões de reais. Desses 10 milhões de reais em 2020, Natal reprogramou para 2021 cerca de 7 milhões de reais. E aí, assim, vamos ser bem sensatos e sensatas e vamos dialogar aqui. Nós estamos falando de pessoas que estão prestes a ir para as ruas, né? Como a Meire, que está aqui, como as outras 52 famílias. E nós estamos falando de pessoas que estão prestes a ir para as ruas e de pessoas que têm casa, que são trabalhadores, mas têm seus salários. E aí está se pensando em crescimentos e vantagens para o pessoal civil. Então, assim, eu peço de novo a sensibilidade da gente, para a gente compreender que Natal são os 150 mil do recurso de acolhimento de Covid, que era cerca de 1.900 e poucos mil, e ficaram para reprogramar 1.762.000 reais. Então, a gente está falando aqui de recursos específicos para uma demanda que existe, não só de hoje, e nós estamos discutindo uma reprogramação para material permanente, material de consumo que são importantes, e para vencimentos e vantagens para a pessoa civil. Por que não tirar parte desse recurso e abrigar essas famílias até que saiam as leis de benefícios eventuais? Porque a gente sabe que a Câmara, que está na Câmara, mandou para a Câmara ontem, mas a gente sabe que vai demorar o trâmite. Então, o município já fez o envio, mas não tira a responsabilidade do município de não permitir que essas famílias voltem para as ruas. E para não voltar para as ruas, é preciso usar esses recursos de acolhimento Covid, né? E aí nós não estamos pedindo para usar todo o recurso. É uma parte que dê para suprir essas necessidades dessas famílias que vão perdendo os seus aluguéis. Mas a gente pede a sensibilidade dos conselheiros e conselheiras, né? E também aqui os convidados que estão aqui, para que a gente possa entrar em um consenso. E assim, sabe, Aricé e Saulo, a gente sabe da importância desses materiais permanentes, de material de consumo, mas nós estamos falando de vidas de famílias com crianças que estão prestes a voltar para as ruas. E aí a gente não pode ficar enquanto conselho alheio a isso. E aí eu peço novamente que nós aqui, enquanto conselheiros e conselheiras, enquanto colegiado, nós possamos aprovar esse parecer e que parte desses recursos, sim, sejam destinados para acolher essas famílias. Não no aluguel social, porque não pode, mas em alguma forma de atendimento, porque essas famílias não podem. E nós vamos fazer de tudo o que for possível para que elas não voltem para as ruas.
né, que já tem um número gigantesco de pessoas nas ruas. Nós só temos um abril com 50 vagas. Nós temos aí 70 pessoas numa fila de espera por uma vaga, numa capital de quase 1 milhão de habitantes. Então a gente faz esse apelo, a gente pega a sensibilidade, que aflore a nossa humanidade, para que nós possamos aprovar esse parecer e destinando parte, não é todo o recurso, parte desse recurso sim, para beneficiar essas famílias. Seria até importante a Meire se manifestar, já que ela vai vencer seu aluguel agora no dia 10, Meire. Se manifesta aí, por favor. Bom dia para todos e todas. É verdade, eu sou uma das famílias, das pessoas da família que vai sair agora dia 10, e é muito triste a gente estar numa casa com os familiares, com as crianças e voltar para o viaduto. Como eu já perdi uma criança lá no viaduto, foi tomada pelo conselho e agora retornou para mim. Aí o que será o futuro da minha filha de novo? Ser levada na rua, como de vários, todas têm criança. Gente, foram várias reuniões que o prefeito e o secretário já tiveram e eles já se comprometeram que vão assumir os aluguéis que estão por vencer. Eu acho que isso já está mais do que esclarecido, certo? A questão nós não podemos aprovar esse parecer da maneira que ele está, porque nós temos que sim garantir que sejam realizadas as atividades dos acolhimentos que já foram implantados. Então, a gente tem que comprar alimentação, que é material de consumo, e tem que comprar os itens que precisa para manter os abrigos funcionando. Os colchões e todos os outros itens. E R$150 mil, gente, não dá para fazer nenhum contrato de locação de nenhum espaço. E um contrato de locação é uma licitação. Uma licitação ela não demora menos que 6 meses. O que nós temos de mais rápido hoje é o aluguel social. Então, não adianta estar criando a expectativa de que R$150 mil vai se abrir uma licitação e que o mês que vem vai ter um espaço locado para abrigar famílias, que isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Então, são outras maneiras de proceder nos órgãos públicos que não é rápido dessa maneira. Então, a maneira mais rápida que a gente tem de utilizar o recurso é naquilo que nós estamos executando nesse momento, que são os alimentos e a questão dos acolhimentos. E garantir, sim, uma pressão popular para que a Câmara vote, ainda até a semana que vem, a lei do aluguel social, porque uma vez ela sendo votada, ele já será executado. Isso é o mais rápido que a gente tem para realizar. E eu gostaria que colocasse em votação a negativa desse parecer, porque realmente ele não é viável para a gestão. Eu levantei a mão. Não, ela está colocando, vai ser facultado de novo, Leila. Certo. E era isso, só propondo que colocasse em votação. Casa do Menor Trabalhador, Liliane. Diante de algumas leituras, né, que eu fiz, e assim, eu acho importante assim, tentar falar de maneira resumida, né, para os demais conselheiros em relação às portarias. Existem artigos, né, e parágrafos, cláusulas, né, que são importantes, né, para que a gente possa entender que realmente como esse recurso ele pode ser utilizado também. Na própria portaria 369, no artigo 2, né, na letra B do parágrafo 1º, ele fala que esse recurso ele pode ser utilizado para aquisição de alimentos prioritariamente ricos em proteína para as pessoas idosas com deficiência, acolhidas no serviço de acolhimento institucional, em atendimento e serviço de proteção social especial, como pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Aí ele fala também que pode ser utilizado, né, para promover a aquisição de cofinanciamento de ações socioassistenciais. Então, em vários momentos, eles falam, na própria portaria, dessas ações socioassistenciais. Então, ele é bem amplo, né? Então, eu acredito que essa questão que o Vanilson levantou pode ser utilizado, sim. Acredito que existem algumas questões burocráticas, mas eu acho que existe uma demanda que foi reprimida e que foi gritante, né, desde o ano passado, que são famílias que estão em situação de risco, em situação de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade,
E eu acredito que as recomendações que tem lá, se vocês conseguirem ler novamente, não é só acerca do pessoal em situação de rua, né, da população em situação de rua, que é algo preocupante, mas existem várias outras famílias que são atendidas nos serviços, né, tanto de proteção social básica como especial, que eu acredito que parte, né, dessa reprogramação pode ser utilizada para fomentar as ações desses serviços, né, seja, sei lá, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, seja na aquisição de mais benefícios eventuais, mesmo tendo essa lei tramitando hoje, né, a gente tem informação que no CRAS ainda está demorando cerca de 2 meses para as famílias receberem esses benefícios eventuais de cesta básica. Então, assim, são várias questões bem problemáticas que a população usuária desse serviço estão enfrentando, e eu acredito que é muito assertivo e, na verdade, até urgente, né, voltar parte desses recursos para essas populações. E se vocês conseguirem ler as portarias, elas falam que isso é possível, sim. Seu José Vanilson está inscrito. Vanilson está inscrito. Na fala de Vanilson para a gente fazer os encaminhamentos. Pronto, olha só, pessoal, conselheiros e conselheiras, convidadas, Ministério Público. A fala que a Auricéia traz é que 150 mil somente não daria para aquisição de um prédio ou de um imóvel, né? A gente não está falando, Auricéia, de 150 mil, a gente está falando dos recursos de acolhimento Covid, que engloba todo o recurso. E aí, assim, você traz que o prefeito garantiu que as famílias vão ter a ajuda social. Assim, ele garantiu através da lei de benefícios eventuais, que foi mandado ontem para a Câmara, através do número 052/2021. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é que, quando for aprovada essa lei, não dará tempo de acolher a Meire, que está sendo despejada dia 10, pessoal, agora. Não dá tempo de acolher mais 3 famílias que vão ser despejadas dia 14. Então, o que a gente está pedindo, Auricéia, é que esse recurso não foi destinado para material permanente, para material de consumo, né? E nem para vencimentos e vantagens para coordenadores de serviço, que têm suas casas, que têm seus salários. A gente está discutindo aqui uma portaria ministerial de prevenção e combate à Covid, que não foi utilizada em 2020 e que foi reprogramada para 2021, e que a Centas quer alterar essa reprogramação. Então, a gente está trazendo aqui situações de pessoas que estavam em situação de rua, que estão nos obras sociais, que, se não tiver esse amparo, vão voltar para as ruas. E aí, assim, a gente pede novamente que vocês leiam, e como a Leiliane falou, não é só a população em situação de rua, são vários outros públicos que esse recurso poderia ser utilizado. E eu peço a atenção do Ministério Público aqui, nessa reunião, a doutora Daniela Veras, que é da cidadania, que está com as pautas da POP-RU e outras pautas, que a senhora, por favor, fique bem atenta ao que está acontecendo nesse momento no Conselho, né? A gente pede a aprovação, contrariando, inclusive, a fala de Auricéia, que pede a reprovação do parecer. As comissões se reuniram, usaram seu tempo, que muitas vezes não temos, para discutir, para colaborar, para fazer esse parecer e, assim, reprovar esse parecer, ou melhor, reprovar o que o parecer recomenda, é fazer com que várias famílias e pessoas de serviços, as famílias em situação de rua voltem para as ruas, que estão nos aluguéis, e essas famílias ou de indivíduos que estão nos serviços não tenham a garantia mínima dos seus proventos. Então, a gente pede novamente a compreensão, a sensibilidade dos conselheiros e conselheiras para que a gente aprove o parecer destas comissões, né? E aí, a gente sabe que o município de Natal também tem prédios aí que, se não puder usar o recurso para acolhimento, tem como essas famílias ficarem num prédio municipal até que se resolva a lei de benefícios eventuais, mas com garantia dos mínimos necessários para a sua sobrevivência. Então, a gente pede aqui a aprovação do parecer, contando com a sensibilidade e a humanidade de todas e todos.
Pronto, Vanilson, obrigado, Vanilson. Wesley Caetano, que a gente encerra para partir para a votação. Show de bola. Não, só para dizer que eu participei da reunião de forma um pouco truculenta, até porque, né, eu tive um problema com a internet e tudo, faço parte da Comissão de Normas e Orçamento, mas não tinha o subsídio de informações que tenho hoje. Obrigado, Auricé, pessoal aí, que foi muito esclarecedor essa parte, e a gente acredita que, na realidade, né, José Vanilson, não colocar, né, não colocar assim as famílias para a rua, mas também não deixar elas com fome, né? E aí a gente tem todo um processo de articulação, pelo que eu entendi, já pré-estabelecido, que deve ser respeitado. Eu acho que é muito sensato o posicionamento e vamos colocar em votação quanto antes. Pois, pessoal, só para encaminhar, a gente tem duas propostas. O parecer da reprogramação das Centas, proposta 1, né, das Centas, e a proposta 2 da comissão. Então, a gente coloca em votação se os conselheiros e conselheiras aprovam a proposta número 1 das Centas, com a reprogramação, ou a proposta número 2, que é a proposta defendida por Vanilson, né, da Comissão de Normas, né, em regime de votação. Ô, Saulo, dá licença, Saulo. Não, questão de ordem. Não é uma proposta defendida por Vanilson. É as duas comissões, preste atenção, por favor. São as duas comissões que se... Calma, por favor, calma. Muita calma nessa hora. Não é Vanilson, são as duas... Saulo, eu poderia falar, terminar a minha fala? Não é a minha proposta, pelas Centas. Vamos começar em regime de votação, pode ser pelo chat, pode ser... Saulo, eu estou falando, Saulo, por favor. Saulo, garanta a minha fala, por favor. Saulo, por favor, garanta a minha fala. Não é a minha proposta, é das comissões de normas e legislação, orçamento e financiamento. Das Centas. Bota no site, pessoal, essa votação está sendo atropelada, pessoal. Está em regime de votação, a gente já entendeu, Vanilson. Pessoal, quem mais, pessoal? Pessoal? Oi. Pode ser chat, pode ser... Sim. Ok. Na 1. Ivanise está votando pela proposta 2. Proposta 1, Célida. Célia está votando pela proposta 1. Célida, desculpe. Célida está votando na proposta 1. Ana Lígia é proposta 2. Ana Lígia é pela... A instituição. CRES. Ana Lígia pela CRES. Está votando pela CRES. Isso. Obrigado, Ana Lígia. Leiliane pela Casa do Menor Trabalhador, está votando na proposta 2. Cíntia Varela, pela Sempla, está votando pela proposta 1. Daiane e Ana Lígia é um só, né? Um é titular, outra suplente, não é isso? Pelo CRES? Beleza, obrigado, gente. Pronto, já contabilizado o voto, gente. Quem é pelotão cidadão? Pelotão cidadão, quem é? Já se identificou, né? Proposta 1. Quem pelotão cidadão, quem é que está utilizando? É Dicla, obrigado. A SME, proposta 1. CRP, proposta 2. Cris, proposta 2. Isso. Daniele Souza. Daniele é pelo INSS. Daniela é suplente de Rafaela, não é isso, Daniele? Proposta 2. Isso. Pronto. Casa Clara de Assis, que é a lá Fabiano de Cristo, não é isso? Vota pela proposta 2. Isso. Alguém mais, gente?
Fórum em Defesa da População em Situação de Rua, Vanilson, está votando na proposta 2. MEIG, eu acho que MEIG representa os usuários, né? Proposta 2. Isso. Alguém mais? Vim pedir de lá para cá. Ivanilson também. Ivan. Vamos fazer a contagem aqui, gente. Só um minutinho, Davi está aqui. Então, na proposta 1, foram os votos de Wesley, Saulo, Célida, Cíntia e Dicla. 1, 2, 3, 4, 5 votos na proposta 1. Proposta 2 foram Ivanise, Ana Lígia, Leiliane, Cris, Daniele, Lá Fabiano, Vanilson e Meire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Então, por 8 a 5, fica aprovada a Isso, a proposta o parecer da comissão. Fica aprovado o parecer da comissão. O próximo ponto é o aluguel social às famílias em ameaça de desembrigamento, abertura do albergue noturno municipal para o Pop Rua. Eu escrevo. Pode falar já? Davi, pode já falar, Davi? O próximo ponto de pauta, pode ficar à vontade, Rodrigo. Isso. Não, primeiro, nós, enquanto movimento, eu também sou do movimento de população de rua, enquanto Fórum de Defesa da População, nós queremos agradecer a todos os conselheiros e conselheiras que votaram na proposta 2. Do fundo do coração. Agradecer mesmo. E aí, nessa outra pauta, é o seguinte, pedir, inclusive, o apoio deste conselho, né? De várias formas, seja mobilizando os parlamentares, seja também enquanto sentas, buscando essa força-tarefa para que a lei dos benefícios eventuais, né, seja votada o quanto antes da Câmara Municipal, passe pelo Conselho, para que essas famílias possam ser beneficiadas com o aluguel social, né? Porque a situação é muito séria, nós sabemos que estamos discutindo aqui 53 famílias, só que existe um exército de famílias e indivíduos em situação de rua nas ruas de Natal. Só temos um centro pop e um abrigo com 50 vagas. E aí, aproveitando também, né, tem a pauta, a outra pauta que seria sobre o albergue noturno, que eu creio que é a outra pauta, né, que a gente vai discutir, mas pedir essa força-tarefa para que a gente possa estar incidindo junto ao Legislativo, nós vamos fazer a nossa parte, para que essa lei seja votada o quanto antes, aprovada, sancionada, e que nós possamos garantir para essas famílias em vulnerabilidade social, esses aluguéis sociais e outros benefícios eventuais que a população necessita. Sobre o aluguel social, a gente já falou, né, que foi encaminhado e foi solicitada urgência. Solicitada urgência na tramitação do projeto na Câmara. Doutora Daniele. Eu queria perguntar, Cintas, sobre a questão do abrigo noturno, do albergue noturno. Quais são as dificuldades que estão sendo encontradas para a implementação? Quantas vagas a Cintas está
está buscando implementar, o prazo que está previsto para isso. Sobre o albergue noturno, eu não sei, Dona Zezinha está tratando, a gente tentou agendar para ela participar, mas ela teve um compromisso de urgência e não conseguiu vir. Agora, eu não sei como está a situação de RH da Senta, se a gente tem RH para montar mais um outro serviço, não. Sem falar nem na questão de orçamento, mas como ela está tratando, eu não vou me pronunciar. Te comprometo a Zezinha para falar sobre isso, né? Ela teve uma outra reunião agora que ela não pôde desmarcar. Sim, é porque realmente a última informação que o Ministério Público obteve com relação ao albergue é que estava no trabalho de efetivação e que estava com problema ainda no prédio em relação à questão de energia. Assim, não foi tocado nessa informação de RH, sabe? Estou sabendo agora dessa possibilidade. Por isso que eu estava imaginando que já estivesse avançado nesse aspecto. Mas eu vou pedir informações oficialmente. Obrigada. Vou ver aqui a pauta aqui, minha gente. Pronto. Eita, foi mal. Pronto. Bota aí, coloca aí, Davi. A gente se compromete em Zezinha participar da próxima reunião e convida a doutora Daniela, se possível, também participar. Quando a gente agendar, a gente comunica a doutora para a Zezinha trazer todas as informações, porque ela realmente estava programada para vir, mas por uma questão de urgência, ela não pôde participar dessa reunião de agora. Tá bom? Certo, eu acho até importante levantar essa questão do abrigo, do albergue noturno, e essa preocupação, fiquei bastante preocupada com essa informação em relação a verbas dos servidores, né? Isso é um ponto também para analisar e verificar como vai ser essa questão desse ano e do próximo. Na preocupação de a gente ter um retrocesso em relação ao albergue 24 horas. A promotoria, fiquei bastante preocupada com essa notícia, com essas informações e o risco de um eventual retrocesso nesse avanço que já foi obtido com as sentas. E a gente não conseguindo aprovar a gratificação para quem trabalha em regime de plantão, a gente não vai ter servidor disponível para trabalhar de plantão. Então, o nosso esforço é todo por água abaixo nesse sentido. O que a gente prometeu, a gente não vai poder cumprir. É importante essa articulação das sentas com a Procuradoria do Município, uma eventual ação, né, com uma situação de urgência, já verificar isso, para ver se consegue reverter isso juridicamente. Isso é muito importante, essa situação, e pode ser que o judiciário fique sensível diante da situação que está se vivendo, né, de pandemia, e consiga uma liminar favorável, um bloqueio de verbas. Então, realmente entrar com essa articulação com a Procuradoria do Município para ajuizar essa ação com urgência. Eu até reforço a comunicação MPF, porque o MPF pode também, eventual ação vai ser na Justiça Federal, então o MPF é importante que ele tenha conhecimento desse fato, né, dessa deficiência da União e possa ajudar o município nessa implementação. Pronto, da Vanilson, na fala de Vanilson, a gente encaminha a... Saulo, eu levantei a mão também, se puder. Pois não, Jéssica. Pois não, Jéssica. Bom dia. Só uma dúvida. Eu botei até no chat e eu já vi que vocês responderam, que é a questão da urgência, né, do PL. Aí, quando ele for aprovado, o que é que ainda precisa ser feito para ser executado o aluguel social? Porque, de fato, eu lembro que em reuniões já sobre o tema, vocês já tinham dito que realmente já tinha orçamento garantido para o aluguel social para este ano, né? E aí a gente já está em agosto, eu lembro que um dos impedimentos é essa questão do aluguel social.
Até eu queria recordar um pouquinho aqui que em fevereiro a gente fez uma reunião lá no albergue, lá no Abrigo 24 Horas, né, que em Defensoria também estava presente, as sentas por meio de Zezinha e Ângela, na verdade Ângela só, e assim, sempre os encaminhamentos eram esses, ver a tramitação do PL, enfim, eu acho que isso deixa chegar no limite para que a gente pudesse pedir uma urgência no PL, né, para tratar sobre isso. Então, era dia 18 de fevereiro, quando um dos impedimentos era esse do aluguel social, e também a questão do albergue noturno também foi colocada, né, ficou de se ver o prédio lá do Centro Pop, enfim, eu acho que isso ainda está caminhando ainda com alguns impedimentos. Eu acho que poderia se tirar aqui desse conselho, né, como proposição, estou aqui como convidada, claro, mas se pensar algo, como eu já vi, né, que você vai tentar ver se Zezinha participa de uma outra reunião, que eu acho que é importante, trazer algo mais concreto em relação a isso, como a doutora Daniela perguntou, quais são realmente os impedimentos, o que é que está faltando, para a gente poder se afinar melhor, né? E a minha dúvida em relação ao benefício eventual é porque, por exemplo, pelo Estado, quem executou foi a Caritas. Vocês imediatamente já vão executar o aluguel social assim que é aprovado? O que é que vai precisar para ser regulamentado? Se vocês tiverem essa informação, por favor, porque realmente, como já tem aluguel se vencendo agora dia 10, mesmo se aprovar essa semana ainda na Câmara Municipal de Natal, já é possível executar de imediato, entendeu? Eu lembro que na reunião eu li sobre a ata que teve com o Ministério Público, o Estado até a Caritas se comprometeu até de estender até o final de agosto, caso o município se comprometa com isso, né? Eu acho que está faltando algo mais firme, porque realmente, assim, não dá para dizer o prefeito vai garantir, que a gente, de fato, vê que as coisas se estendem muito devagar, assim, ocorre muito lentamente, é só para ter essa certeza mesmo, assim, que é preciso ter. Pronto, Vanilson. Obrigada. De nada, Vanilson. Então, eu queria ainda voltar à aprovação lá do parecer, porque assim, então a gente precisa, enquanto conselho, que seja feito talvez um novo plano de trabalho para acolher essa demanda que foi aprovada aqui. Então, seria importante que o conselho, o encaminhamento seria que a Centas fizesse esse plano de trabalho para ou algo para que pudesse acolher essa demanda dessas famílias, já que aprovou o parecer aqui, né? Em relação ao albergue noturno, a gente se reuniu com o adjunto, com o Saulo, com o Ministério Público de Defensoria, há cerca de 6 meses atrás, se eu não me engano, e naquela oportunidade o adjunto Dias, o secretário, falou o seguinte, que só faltava uma questão lá com a KM e tal, para poder ser implementado. E aí, já fazem 6 meses, a gente não tem informações de como está esse trâmite, e há uma necessidade urgente de mais um abrigo, né? Aí a Auriceia trouxe agora também que já se comprometeu, se não tiver as gratificações, não tem como trabalhar. A gente sabe que isso é uma questão interna, né? Mas a gente só se compromete com as questões quando a gente tem a garantia dos recursos necessários para isso, né? Então, fica até aí um alerta, uma dica que a gente possa se comprometer quando tem o recurso garantido, já que teria que passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Pronto, passar para a Auriceia, depois de Auriceia a gente faz encerra e faz os encaminhamentos. O recurso garantido tinha sim, Vanilson. Você esqueceu que a gente tinha um piso fixo dos serviços que não foi depositado. A gente fez uma alteração da reprogramação justamente porque o recurso não foi depositado, mas garantido ele era. E em relação a vocês terem aprovado no plano de trabalho e sugerido que o município faça uma contratação de prédios públicos, isso aí é discricionário da gestão. Mesmo vocês não tendo aprovado o plano de trabalho, você não pode obrigar que a gestão se comprometa a alugar um prédio público e criar um espaço de mais um abrigo se a gestão não tem cofinanciamento para isso. Nós não temos cofinanciamento para isso. Então, isso não é tão simples como dizer que eu vou aprovar um plano de trabalho. É uma recomendação.
do Conselho, mas o Conselho não pode criar obrigações e despesas, assim como a Câmara Municipal não pode criar obrigações e despesas para o Poder Executivo. Vocês estão recomendando que seja utilizado dessa maneira, mas o gestor municipal entende que não é possível nesse momento fazer isso. O que está se tentando é o albergue, que eu já coloquei que a dificuldade de recursos humanos é enorme, é uma realidade. Então, se está se tentando, está se buscando. Sobre a questão do aluguel social, a gente não contrata nenhuma entidade para executar nossos serviços. A gente, no caso do aluguel social e dos benefícios, a gente executa diretamente. Então, a gente não vai abrir nenhum processo para contratar Caritas, nem nenhuma outra entidade. A gente mesmo que executa todos os benefícios eventuais. Então, uma vez aprovado na Câmara, os relatórios com as famílias que são beneficiadas, ele é encaminhado para o setor de benefícios, o setor de benefícios abre um processo de concessão daquele benefício e vai contemplando as famílias que entraram dentro dos critérios, que está lá na lei. É basicamente isso, diferentemente do governo do Estado, que em vez de transferir o recurso para um município, foi executado diretamente por meio de uma organização não governamental. Saulo, eu me inscrevi novamente, bem rapidinho. A gente sabe que o Conselho aqui aprovou o parecer. Certo, é bem rapidinho. A gente sabe que o Conselho aprovou o parecer, né? Daí, se o município vai acatar ou não, aí não é problema do Conselho, né? Mas é de responsabilidade do Conselho que isso seja efetivado, já que foi aprovado. E aí, assim, não vai criar despesa não, viu? O recurso é do acolhimento Covid. Então, na sua fala, a gente percebe que a gente aqui aprovou algo que o município não vai cumprir. Mas aqui tem órgãos do controle social, tem o Ministério Público que está ouvindo, e tem outros trâmites aí, outros órgãos, que a gente pode acionar, sim, que seja cumprido, sabe, Aliceia? Há recurso da Covid, não vai criar despesas, sabe? Às vezes a gente tem que falar a verdade, tem que falar mesmo o que a gente está pensando, porque, assim, não vai criar despesas. O recurso já está em conta, é cerca de 1.700.000 e poucos mil, e que a gente pode, inclusive, enquanto Centas, disponibilizar um espaço, seja um centro de convivência, seja algo nesse sentido, para acolher essas famílias, dando as garantias necessárias para a sua sobrevivência até que os aluguéis sociais saiam, sabe? Não é criar despesa, é usar o recurso destinado para o fim que foi cedido. Pronto, para a gente fazer o encaminhamento, a secretaria vai fazer um novo plano com os técnicos responsáveis para encaminhar. O DPSE vai ser notificado para refazer o plano, encaminhar para o Conselho em relação a isso. Tá? E a gente, na nossa próxima reunião, traz a secretária de Junta de Assistência Social, que é quem está acompanhando essa demanda, Maria José, mais conhecida como Zezinha, sobre a questão do albergue noturno. Tá vendo coisa aqui que eu acho que a gente encerrou nossos pontos de pauta daqui. Sim. Pauta vencida. Pois, gente, a gente já exauriu nossa pauta, graças a Deus, foi bem sucinto e demos o devido encaminhamento. E a gente encerra a reunião, agradecendo a participação de todas e todos, e até a nossa próxima reunião ordinária, se Deus quiser. Amém. Deus quiser. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Reunião encerrada, 10h47. A gravação está sendo encerrada nesse momento.